É bom ter amigo, né? Bom dia, gente. Bom dia a todos. É sempre bom. A gente está vivendo essa experiência juntos, né? De trocar. Na verdade, o estudo sempre promove essa troca e a gente pode, de alguma forma, incorporar algo diferente depois que a gente pratica o estudo. Então, hoje, o tema, até achei interessante, porque quando a gente vai fazer um tema sobre o amor, a gente faz meia dúzia de slide e fica, e agora, e agora, e agora? Aí, quando eu fui fazer o estudo desse tema, nossa, tinha 40 slides. Eu falei, nossa, é que a gente conhece tanto a dor, né? Que é mais fácil, às vezes, falar sobre ela, né? Do que falar sobre algo que a gente ainda está buscando conhecer. Então, nesse pensamento de conhecermos ou entendermos o que é a dor, eu acho que a primeira parte que a gente poderia aqui, vamos dizer, desenvolver é a gente estar lembrando o que representa, né? O que a gente entende como dor, nós, aqui encarnados nesse momento da nossa vida. Então, normalmente, a dor é um indicador comum que enfrentamos quando falamos de saúde física, de saúde moral, de saúde espiritual. Então, é como se a dor fosse um indicador de que, se eu estou bem ou não, a dor vai ser essa representação, né? Se hoje, fisicamente, eu não estou me sentindo muito bem, a dor, nessa sua presença, vai mostrar para mim como um indicador que eu não estou bem. Se eu não estou bem emocionalmente ou espiritualmente, se eu me encontro triste, se eu me encontro deprimida ou algum outro tipo de emoção, é uma representação também de dor, e essa dor vai nos dar essa localização de que algo não está muito bem. Então, pensando nisso, a dor física, ela às vezes ela é qualificada por um sinal, como a gente sente, uma gripe, não precisa ser uma doença grave, algo que a gente não se sinta confortável naquele momento. A dor moral, às vezes, vem desse sofrimento emocional, da gente sentir uma tristeza desconhecida, algo que precisa de pesquisa. A gente tem aquelas velhas que a gente já conhece, às vezes até vem sentindo todo dia já há bastante tempo. Mas tem também as novas, que a gente ainda não entrou em contato, que elas aparecem de vez em quando. E a dor espiritual, ela surge da perda, às vezes, desse significado, ou então da busca de um sentido. A gente até diz assim, não sei, o que eu estou sentindo hoje, parece que minha alma está doendo, né? Então, até coloquei esse alma dói, né? Dói a alma. Por quê? Porque é uma sensação, às vezes, de esvaziamento que precisa ser preenchido. Então, tudo isso, a gente vai percebendo o quê? Que a dor é um certo indicador do nosso estado. Então, a dor é um sintoma de alarme. Ela representa para a gente um alarme dizendo que algo não vai bem. Algo precisa de cuidado, de atenção. Algo precisa, algo nos volta a, de repente, parar o que a gente está fazendo para que a gente possa tratar disso. Então, normalmente, quando a dor se faz presente, o que normalmente a gente busca fazer, né? Nós nos esforçamos para quê? Para nos libertarmos da dor, de todas as formas, por todos os métodos, né? Então, a gente tem uma tolerância muito baixa. Normalmente, não vou dizer todo mundo, mas a maior parte das pessoas tem uma tolerância muito baixa. E a gente não tem ainda uma representação da dor como se fosse algo que nos avisasse. A dor ela é incomodativa, ela tem que ser eliminada. Então, a gente corre, toma um comprimido, dependendo do que a gente está sentindo. Né? Se for uma dor conhecida, a gente já tem uma farmácia em casa e a gente vai lá, recorre rápido e toma rápido para não dar nem tempo de sentir nada ou o pouquinho que sente. Se for um pouco mais complicado, a gente vai, às vezes vai no médico, coisa e tal, e vai buscar algo que elimine o que a gente está sentindo. Então, quando a gente pensa nessa eliminação, qual o sentimento que dá, né? Não dá que a dor é um aviso, dá? Porque se a dor é um aviso que algo não está bem e eu for correndo e tomar o comprimido, tudo que eu estou fazendo é buscar deletar. Eu não estou parando para pensar. Veja, não sou contra a medicação, por favor, né? Não é essa a questão.
Mas será que a única fonte de melhora é a gente correr para buscar eliminar aquilo que a gente está sentindo? Bom, muitas vezes a gente vai buscar o quê? Como está aqui, a poção mágica, né? A gente vai buscar uma poção que requer muito pouco esforço e que gaste muito pouco tempo, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho meus afazeres e não posso interromper essa minha rotina por nada, nem pela dor, ou muito menos pela dor, né? Então a gente sai correndo. Claro, eu não quero que ela exerça muito esforço, porque aí eu vou sair dessa minha rotina e vou ter que praticar muito esforço. Então eu quero um método bem rápido, né? Um passe que eu sente lá e o passista faça o milagre de tirar tudo, né? Tira tudo, né? Tudo que eu estou sentindo e eu vou embora para casa para poder continuar a minha rotina. Então a gente tem, às vezes, um olhar, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a dor como algo extremamente incomodativo, que não tem muita ocupação de acolhimento dentro de mim, não tem lugar para ser vivida porque eu não tenho tempo, e eu não estou afim dela porque ela é desagradável. É difícil encontrar alguma conciliação do que isso possa representar com um alarme, se o alarme é para quê? Por que a gente usa o alarme? Para despertar. O alarme não é para despertar, né? Para a gente levantar e fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que praticar ações. Então, se o alarme é para despertar e eu busco me livrar dele rapidamente, será que eu vou ser desperto? Eu vou despertar para aquilo que ele está trazendo? Se eu tentar essa busca de eliminação rápida? Provavelmente não. E se o alarme é para me despertar, será que eu tenho que me livrar dele de uma forma bem rápida? Não tô sugerindo que aqui a gente vire um grupo masoquista, né, e fala assim, não, eu estou sentindo, e a Rosana falou que é um despertar, então, peraí, eu tenho que sentir mais, não vou tomar o comprimido, não. O objetivo não é virarmos um grupo masoquista, mas o objetivo é, tudo bem que eu possa buscar os recursos para amenizar se ela for física. Tudo bem que eu possa ouvir uma música, buscar um filme, um diálogo com um amigo, se essa dor for emocional. E eu preciso sair daquela sensação de tristeza, daquela sensação de desarmonia interna. Os recursos que eu vou procurar, eles são todos válidos, né? São até os que eu tenho. É o que tem a minha possibilidade. Mas a questão é, o olhar que o alarme está promovendo, esse eu tenho que fazer, apesar de acionar alguns recursos. Porque se eu não tiver esse olhar, o que vai acontecer? O alarme vai tocar outra vez, até eu acordar, até o wake up, né? O alarme tocou. Para quem foi? Ai, o seu alarme está tocando. Acorde. Sorry. A intimidade, nem lhe conheço. Foi brincadeira. Mas tem um fundo inconsciente, assim, né? A gente nunca sabe. Então, Freud, ele vai dizer o quê? O ser humano é programado para procurar o prazer e fugir da dor. Então, resumindo, é mais ou menos esse processo que a gente faz. A gente fica bem acomodado no prazer, mas a gente fica bem desconfortável com alguma coisa que a gente não gosta. Que não é só dor física, não. A dor de ser contrariado, a dor de ser humilhado. Tem muitas dores, né? A dor de ser passado para trás, a dor de ser traído, a dor de o outro se sobrepor mais do que eu, a dor do outro vir com um vestido mais bonito que o meu. São muitas dores. Os homens não têm noção das dores que as mulheres têm, só nascendo mulher. Eu mesma nem sei, viu? Estou querendo give up. São muitas dores que as mulheres arrumam para a cabeça. Então a pergunta é, será que fugir da dor gera cura? Não, né? Porque o comprimido, ele me tira da dor de cabeça. Né? Do comprimido, a morfina, né? Existe aí
né, todo um número de possibilidades de miligramas e tudo mais, de alguma forma ele pode nos tirar da dor, né? Mas se eu não tentar entender a proveniência, o sinal, o alarme lá que tocou para mim, será que eu não estou fugindo? Eu posso colocar outro nome mais bonito, eu posso chamar, eu estou dormindo, eu não quero pensar, eu não quero enfrentar, eu estou transferido para o outro, né? Porque a dor que eu estou sentindo é que o outro é culpado, né? Porque botou o ar-condicionado muito alto essa noite, por isso estou acordando com dor de cabeça. A gente adora terceirizar, né, a culpa. Então, eu posso até mudar a palavra, mas será que esse é o remédio? Né? Dormindo, porque a gente muitas vezes faz o quê? Finge que não está acontecendo. Né? A gente ignora. Né? Então, essa é a questão. Será que, se o alarme tocar para mim, a forma de eu resolver enfrentá-lo é ignorando? Será que isso vai fazer com que o alarme não toque mais? Né? Então, o que a gente faz quando a gente busca um desses recursos é apenas o quê? Retardar a cura. Tem o filósofo Nietzsche, ele falava isso num texto sobre a pedra rolô, né? Que a pedra dele é o alarme, né? Então o alarme toca. No caso, ele se refere a uma pedra que vem rolando num despenhadeiro, e naquele primeiro momento você podia ter acordado. O que vai acontecer? A pedra começa a ganhar uma certa velocidade, né? E quando você de novo entrar em contato com aquilo, a velocidade, a dificuldade vai ser maior, ele quer dizer. E para a gente não é diferente. Se a gente colocar o alarme e cochilar mais 15 minutos, a gente se levanta da cama louco, toma um banho de 2 segundos, fica apavorado que vai perder a hora, e tudo fica muito desagradável de ser vivido até que a gente normalize. Né? Então, retardar, fugir, dormir, acho que a gente ainda não conseguiu chegar no como usar isso a nosso favor. Né? Mas tem uma parte interessante que é a gente entender como o Espiritismo vê a dor. Welcome back. Como o Espiritismo vê a dor, né? O corpo, ele é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primária, é pelo menos a imediata. Por que não é a causa primária? Talvez para alguns que estão vindo aqui pela primeira vez, não sei, ou estão tendo contato com o Espiritismo pela primeira vez, e não estão nos ciclos de estudos da casa, quem está no ciclo sabe, que, na verdade, a dor não se inicia no corpo físico, e sim no perispírito. Então, a dor no corpo físico nada mais é do que uma manifestação, né, uma somatização da dor espiritual. Né? Então, o corpo ele é um instrumento dessa dor, um instrumento no sentido, no atrito com a matéria, quando estamos encarnados, vamos poder sentir isso, mas, na verdade, o corpo não é a causa. Né? O corpo está apenas ressoando aquilo que está acontecendo internamente com o espírito. Então, a alma, ela tem a percepção dessa dor, e essa percepção é o quê? O efeito. Né? Isso vai estar no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na questão 257. Então, esse capítulo é bem interessante, a palestra inteira dá para sair desse capítulo. Achei muito gostoso ter estudado pensando nisso. Então, a alma tem a percepção dessa dor, e essa percepção é o efeito. Baseado nisso, se a gente tiver numa outra condição que não seja encarnado, e sim desencarnado, o desencarnado pode continuar sentindo a dor, sim, a gente pode continuar, mas espera aí, o corpo físico que não existe mais. Caso a mente ainda mantenha essa percepção. Então, a gente pode desencarnar e ainda continuar com a sensação das dores físicas e morais, emocionais, e isso ocorre por estar muito que às vezes a gente desencarna, eu diria até que muitas vezes isso já aconteceu com a gente, talvez essa possa ser a primeira para alguns, a gente nem tem noção que desencarnou. Então a gente vive esse período no mundo espiritual acreditando que temos o corpo físico e ainda sentindo muito próximos às sensações que o corpo sente nessa encarnação. Então, isso é muito normal. E é interessante para que a gente perceba que morrer não é a solução. Né? Porque isso, às vezes, é triste pensar. Né?
pensar que a gente vai continuar sentindo tudo que a gente sente. Seria mais fácil, né, se nós tivéssemos essa ideia engessada de que morrer é a solução. Vamos para o paraíso, todo mundo vai virar anjinho, vai ganhar uma asa e vamos ser felizes para sempre. E essa não é uma realidade, né? Nós apenas nos desligamos do corpo material e continuamos com o corpo espiritual, né? Então, o corpo ele tem a percepção da sensação da dor e o indivíduo a resposta emocional que vai dar a ela. Então, na verdade, são duas coisas diferentes, apesar de às vezes parecer uma só. Dá a impressão que a gente tem a percepção da dor e o que a gente está sentindo, essa resposta emocional, na verdade, é a dor. E não é verdade. Uma coisa é a percepção da sensação da dor e a outra coisa é como nós vamos reagir diante da dor. Como cada um de nós individualmente vai responder a essa sensação desconfortável que se encontra nesse momento. Quer seja física, quer seja espiritual, quer seja emocional, não faz diferença. Então, como vamos responder? Isso vai mostrar o quê? Que o processo mental é que vai interpretar esta dor. Então, isso é individual, porque é o processo que cada um de nós vai interpretar que vai fazer a diferença. Então, isso nunca vai acontecer da mesma forma. Nós podemos, cada um de nós, sentirmos a dor no mesmo lugar, na mesma faixa etária, e cada um sentir e interpretar de uma forma. Nós podemos ficar arrasados e não vamos no centro porque está doendo isso. O outro pode falar, não, peraí, no centro não tem nada a ver com essa dor. Eu vou no centro, essa dor pertence ao meu físico, mas eu quero ir assistir a aula. Não importa, né? Ou quero trabalhar. A gente pode se melindrar profundamente ou se vitimar em relação à dor que a gente está vivendo, ou a gente pode reagir diante dela e saber que ela é o quê? Um processo dentro do nosso processo evolutivo. É um instrumento nesse processo, né? Então, a dor, sem dúvida, é uma sensação sempre desagradável, seja física ou emocional, e, portanto, representa o quê? Uma experiência emocional. Então, quando a gente sente algo que não é gostoso, a gente está vivenciando, tanto quanto quando a gente sente uma coisa que é muito gostosa, né? Uma viagem, um passeio, uma emoção, um abraço, um algo que nos deixa bem. A experiência também da dor é uma experiência emocional. Como nós vamos vivenciar, o que vai sobrar de nós depois dela, né? Porque às vezes não sobra muito, tem que juntar os caquinhos. Às vezes, né? Às vezes não. Às vezes a pessoa passa por aquela dor de uma forma digna, de uma forma consciente, de uma forma alerta, né? Observando o quanto aquilo está trazendo para ela algo que está remetendo a um outro nível de amadurecimento. Então, esse processo mental é o nosso trabalho. Porque muitas vezes nós vivemos esses alertas baseados apenas numa experiência que precisamos viver. Só que como inserimos internamente que a dor é desagradável, a gente não tem vontade de entender que ela é um instrumento. Então, como a gente não consegue entender que ela é um instrumento, a gente rejeita. Como, naturalmente, a gente tem tendência de rejeitar tudo que a gente não gosta. O amigo que não pensa igual é mais difícil de ser inserido. A gente quer andar com pessoas que pensam mais ou menos parecido. As circunstâncias que a gente vive, a gente sempre está tentando que sejam aprazíveis. Opiniões muito diferentes, pessoas que nos contrariam, elas se tornam difíceis para nós no relacionamento e a gente faz o quê? A gente afasta. A gente não quer esse contato. E, às vezes, a semelhança não produz tanto crescimento como a diferença. Porque a diferença vai promover o quê? Iluminar certas ideias que eu nunca tive, que o outro tem. Eu vou conhecer experiências que o outro tem, que eu também não tenho. Então, as diferenças geram, muitas vezes, um maior crescimento do que a igualdade. Então, a buscarmos entender que se o processo ele é mental, quer dizer, ele depende de mim, né? Ele depende de como eu vou visualizá-lo,
a gente pode começar a pensar em rever essa ideia que a gente tem do que representa a dor. Como nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, um planeta que ainda requer bastante da situação que a gente se encontra, né? Não é um planeta muito evoluído ainda, a dor está inserida no contexto. A gente não veio aqui de férias. A gente até sabe disso, né? Todo mundo até fala isso, já está na cartilha. Então, como a gente não veio de férias, faz parte dos desafios. Os desafios, você ter menos ou mais desafio não é o que nos faz melhor, é como a gente vai enfrentar eles. É isso que vai fazer a diferença. Como a gente vai vivenciar os desafios é o que vai fazer a diferença. Então, aqui começa a jornada do aprendiz. No meu processo mental, de que forma eu vou começar a enxergar essa nova realidade de quando eu sou desafiado? Pensando nisso, a gente poderia entender o que com isso? Que o sofrimento é uma resposta emocional do indivíduo que está ligada à sua condição de entendimento. Então, o sofrimento é uma resposta emocional. Então, dependendo do meu entendimento, esse sofrimento tem uma elasticidade diferente. Porque eu posso vivenciar aquilo que a gente está chamando até agora de dor e não necessariamente sofrer por isso. Posso entender, posso acolher, posso várias coisas, que a gente vai até ver um pouco depois. Mas se eu vou sofrer, é o meu processo mental que vai acionar a forma como eu estou preparado dentro do meu entendimento a sofrer 1, 2, 10. Sabe quando a gente vai no médico, ele diz assim, é sua dor de 1 a 10, qual o número? Né? Eles falam isso. E na hora é rápida, assim, eu fico 3, não, 3, será que 3 é pouco? 4, não sei. Né? A gente fica confuso, porque a gente não está acostumado. Hoje em dia, talvez, ouvindo várias vezes, a gente acaba acostumando. Mas, se a gente for pensar isso, a gente poderia qualificar dessa forma. Qual o tamanho do sofrimento que eu vou fazer? Porque o esmalte da minha unha caiu e eu vou ter que chegar lá e não ficar mostrando meu dedo o tempo inteiro. Como se isso fosse a coisa mais importante, desviar totalmente a minha atenção, até por isso até que eu nem fiz, porque eu não vou pensar nisso, né? Mulheres. Mas às vezes a gente pega uma coisinha desse tamanho, todo mundo olhou para o dedo? A gente pega uma coisinha desse tamanho, como ter caído o esmalte de uma unha, e fica achando que o outro vai te julgar por isso, vai achar que você vai fazer um papel feio por isso, qualquer coisa do gênero. E a gente sofre. Então, o processo mental, de acordo com a nossa condição, que a gente pode chamar de entendimento, de consciência, de evolução, de acordados, qualquer coisa do gênero, é o que vai dizer o tanto que a gente vai sofrer. Tem certas pessoas ou circunstâncias que a gente até sabe, o que vier vai ser enorme, vai ser um sofrimento enorme, né? Porque para quem já curte, né? Porque às vezes tem gente que quando fica bom não consegue nem entender porque está bom. Então está sempre buscando algo que gere esse sofrimento, porque esse é um lugar, né, gostoso, de vítima, é um lugar, né, agradável. Então é muito interessante que a gente se ligue nessa questão desse processo. O que nós queremos não sofrer? Não tem como, não tem jeito. Porque os desafios eles vão vir para que a gente possa crescer. Mas a gente não tem como impedir a dor, mas tem como impedir como a gente vai lidar com ela. Se eu vou lidar de uma forma adulta ou se eu vou lidar de uma forma infantilizada, imatura. Então, aqui começa uma encruzilhada. Né? Então, o desafio se apresenta, que a gente pode chamar ele de dor, normalmente chama de dor, eu gosto muito da palavra desafio, porque eu acho que a gente é desafiado. O desafio se apresenta e eu estou numa encruzilhada. O meu processo mental, ele pode, no último desafio, ter ido até X, mas agora eu estou somando experiências. E à medida que eu estou somando essas experiências, eu vou acionar uma nova visão de como é que eu vou lidar com isso. E isso vai determinar se eu vou sofrer ou não. E quanto tempo. Porque eu posso sofrer essa vida inteira. Eu posso sofrer mais algumas. Ficar, keep going, né? E não largar o osso. É um osso.
né, que a gente não abandona, não consegue. Eu nem entrego, mas também, né, não me livro dele, né? Então, nem sempre quem está sentindo dor está sofrendo. É isso que o Espiritismo vai trazer, porque o sofrimento é opcional. Nem toda dor leva ao sofrimento, obviamente. A dor pode levar à reflexão, pode levar ao aprendizado, ao aumento de experiência, não necessariamente ao sofrimento. Nem todo sofrimento requer a presença da dor física, porque a gente pode arrumar sofrimento pela unha, não tem nem dor física. Você só sofre porque a pessoa não te deu um beijo hoje, você já foi discriminado. Olha, o pessoal aqui do centro não está nem aí para mim, acho que eu vou ter que procurar outro centro. Isso aqui não dá, né? Se eles gostassem de mim, que afeto é esse? Que atendimento fraterno é esse que eles não me percebem? Deve ter alguma coisa errada comigo, e parará. E aí a gente vai embora. Vai embora nessa dor. Uma dor que não tinha até 5 minutos e você arrumou ela nova, porque afinal é domingo, eu não estou sentindo nada, está tudo gostoso, eu preciso arrumar alguma coisa para sofrer. É a dor de estimação. Isso, Omar, super. É a dor chaveirinho, que você não solta, né? Então, a dor sempre apresenta o quê? Um estado psicológico, muito embora saibamos que a dor, na maioria das vezes, pode apresentar uma causa física imediata, sem dúvida. Nem estou aqui dizendo, que a Rosana está dizendo, que a gente deve agora sentir dor e falar, que legal, estou sentindo dor, né? Que desafio bacana. Não é isso. Não é isso, né? Mas é o como. A palavra como ela é muito importante, porque ela vai ser esse divisor de águas do como eu vou enfrentar isso. Então, aí, a gente vai perceber o quê? Resumindo, o corpo tem essa percepção da sensação da dor. O indivíduo vai dar a resposta emocional. O processo mental vai interpretar essa dor. E o sofrimento vai ser essa resposta emocional que foi escolhida de acordo com o entendimento. Então, esse é o padrão que a gente vem. Se a gente não fizer uma interferência no meio dele, a gente vai estar sempre repetindo esse padrão e sempre sentindo a mesma coisa, sofrimento. Mas espera aí, a dor não é um alarme? É um alarme para dizer o quê? Sofra. Não. A dor não é um alarme para dizer sofra, eu estou te mandando a dor. A dor é um desafio para dizer cresça, aprenda, haja diferente do que da outra vez. Seja criativa, dinâmica, veja com outra ótica. Aplica aquilo que você já aprendeu lá das outras vezes que você tentou e que algumas deram certo. Aplica. Se surpreenda. Você já sentiu isso? Não é gostoso? Às vezes você conseguir reagir melhor e você fala, nossa, nem pensei que ia conseguir não dar essa resposta, ou não dizer isso, ou não fazer isso, ou não sentir isso. Eu pensei que aquilo viria para mim, eu ia me desmoronar. Nossa, eu tô aceitando bem isso, que ótimo, né? Então é isso, surpreendam-se a vocês mesmos, né? Deem isso de presente. Então, pensando nisso, como a gente poderia pensar em promover a cura? Agora que a gente já entende que a dor é aliado, não é inimigo, a dor faz parte do desafio do ser humano, pelo menos nessa condição que a gente se encontra nesse planeta. Eu não sei em outros, que a gente não chegou lá ainda, né? Em outros pode ser que a dinâmica possa ser diferente, mas nesse planeta faz parte, né? E como eu vou cuidar dela é o meu pulo do gato, se eu for a gíria poder dizer assim, né? Como a gente vem cuidando das nossas dores hoje? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer nesse momento. Até agora, como eu estou cuidando? Outra coisa, até agora, tem algumas dores que fazem parte, por exemplo, eu posso ter nascido com alguma circunstância congênita, eu posso estar vivenciando algum momento de uma separação, de um desemprego, de uma doença de um filho, eu posso estar vivenciando alguma coisa que todos nós vivemos de alguma forma, mas a questão é, se eu parar para pensar agora e pensar, como eu estou vivendo isso? Número 2, o que eu não precisaria viver, que eu também estou arrumando? Porque, às vezes,
isso poderia passar meio rápido e a gente vai acoplando a esse desafio várias outras circunstâncias que vão ampliando e impedindo que passe rápido. Então, a gente precisa estar atento quando a gente pensa em como promover cura, parando inicialmente para pensar o que eu estou fazendo com aquilo que eu julgo que são minhas dores. O quê? Então, pensando nisso, deu para passar um filme bem rapidinho do que vocês estão fazendo? Com a primeira meia dúzia da lista? Ou a principal? A gente sempre tem uma mestra, né, uma mestra que às vezes nos persegue a vida inteira, porque a gente precisa, às vezes, de né, eu mesma tenho a minha indicadora. Então, tem sempre ali para dar aquela sustentação de lembrança que tem algo que você tem que cuidar. Então, para que a gente reveja e sempre se coloque naquelas dores velhas que a gente possa ter, de um abandono, de uma perda, de uma circunstância que às vezes não é mutável rapidamente, para que a gente possa sempre se ver naquela mesma dor num processo de update. Fala, opa, peraí, agora já não sinto mais a mesma coisa. Olha como ela está reciclada, olha como ela está educada, olha como ela está, eu estou resiliente perante ela, né? Então, a gente seria muito saudável a gente estar sempre se checando em relação aos nossos desafios. Então, como promover a cura? Então, quando o alarme toca, né, porque o nosso alarme está aí sempre tocando, a gente deveria buscar o quê? A princípio, acolher a dor. Por mais, a gente pode chamar de difícil, né, uma palavra, eu sempre brinco aqui, quando a gente vai fazendo parte da dinâmica da aula e o pessoal vai falando, mas isso aí que o Espiritismo fala é muito difícil de fazer, coisa e tal. Daí eu falo, substitui todas as vezes que você falar difícil, põe preguiça. É perfeito. Podem fazer essa tentativa. Toda vez que você fala, vai ser tão difícil eu poder fazer isso, eu estou com preguiça. Vai ser muito difícil superar isso, eu estou com preguiça. Então, todas as vezes que a gente colocar essa palavra, substituam por preguiça, porque ela é um negativador mental. Porque quando a gente coloca difícil, eu já estou falando para mim, não vai dar. Não vai dar. Não vou conseguir. Isso é coisa para Jesus. Eu não sou Jesus, vou ter que nascer algumas vidas ainda, então eu vou deixar rolar, eu não estou preparado. E isso é um empecilho, é o primeiro empecilho para que a gente possa acolher a nossa dor. Então, acolher significa, vamos olhar o desafio de uma forma acolhedora. Esse alarme tocou porque esse assunto, nesse momento, eu preciso parar para pensar sobre ele. Tem algo que a vida está sinalizando para que eu possa estar ali olhando para aquilo. Então, já não é mais meu inimigo, já é meu amigo, porque é a minha ferramenta de crescimento como ser imortal. Então, esse primeiro seria o passo, acolher a dor. Eu me lembro uma vez, eu tenho minha quinta aqui no meu pescoço mais comprimidazinha, coisa e tal, e uma vez eu fui no homeopata e falei, olha, eu danifiquei meu perispírito em algum momento, né? Eu sou consciente disso, e como é que eu faço, né? Agora eu estou tendo que chegar junto do meu perispírito, e aí, perispírito, né? Como é que é? Melhorando, né? Como é que eu faço? Porque aí ele disse, acolha. Acolha. Quando a dor vier, converse com o seu pescoço, acolha, aceite. Né? Não fique chateada. E o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando sente uma dor, a gente reclama. Essa dor não vai dar, que ruim. Poxa, eu estou sentindo, eu vou tomar remédio outra vez e outra vez. A gente fica falando como se fosse uma coisa assim, que chegou de fora e nos acometeu. E a dor é uma coisa que vem de dentro, que né, pertence a nossas pessoas. Não vem de fora. Que nós somos acometidos. Eu adoro quando as pessoas falam assim, olha, eu senti uma raiva, eu não sei, me deu um negócio, veio assim, eu fico imaginando a cena, chegando uma raiva, correndo e possuindo aquela pessoa.
Você não desarrumou isso, minha filha. Não, pode assumir, essa raiva é sua, ela estava aí dentro. Não vem que o espírito tomou, o obsessor. Sai dessa vida. Assume que esse bicho é teu. Você vai ter que domesticar, virar um poodlezinho bem simpático, porque esse bicho é teu. Então, a gente precisa olhar os desafios não como algo vindo de fora. É um alarme que vem de dentro. Agora chegou o momento de lidar com isso aqui, ó. Porque lidar com isso aqui, às vezes, não é gostoso, mas é bom. E a gente não pode ficar, como Freud disse, apenas buscando o prazer. Porque isso é ilusório. Isso é uma ilusão. Isso tem data de vencimento. O prazer. O prazer momentâneo tem data de vencimento. A gente fingir que não acontece, enquanto isso faz outra coisa, tem data de vencimento. Então, vamos acolher a nossa dor. Ter um olhar amoroso com ela. Eu falo com o meu pescoço. Pescoço, eu estou entendendo. Eu devo estar meio surda, porque você está insistente. Porque eu devo estar surda. Mas eu estou aí, estou te entendendo. Estou buscando esse refazimento o tempo inteiro para que haja o quê? Uma harmonia com o interno. Esse é o acolhimento. É nós nos harmonizarmos com aquilo que em algum momento a gente desarmonizou. De uma outra instância, depois de acolher, o que a gente deveria estar fazendo? Dando atenção, dando os cuidados que essa questão física ou emocional requer. Cuidados eu tenho um olhar que eu preciso dar a isso. Eu preciso dar um olhar a esse meu egoísmo que afasta as pessoas. Preciso dar um olhar cuidadoso a essa forma como eu estou atuando, que sempre gera brigas e desentendimentos. Eu preciso ter um olhar. Não estamos aqui falando apenas de dores físicas. Preciso ter um olhar que, no final, tudo que eu vou dizer sempre vira uma discussão. E de onde vem isso? Por que eu provoco isso? Por que eu atraio isso? Então, todos esses porquês já são os cuidados. Deixa eu pensar nisso. Eu tenho que parar para pensar nisso. E começar a buscar lidar com isso meu. Claro, a gente, às vezes, mascara muito essa parte, porque o ego ele vai nos tocar muito fortemente. A gente, quando dá esse pensamento assim, daquele cuidado entra no processo, o que a gente faz? Aqui nada, não, mas isso aconteceu só porque era o melhor. O ego vem e dá uma mascarada às vezes, E a gente arruma frases que nos contentam a se manter naquele lugar. Porque, claro, a gente acolher e dar atenção e dar cuidados dá trabalho. Vai tirar a gente do lugar. Vai exigir da gente esforço. Vai exigir que a zona de conforto seja comprometida. E eu vou precisar começar a pensar nisso, a tratar disso, a buscar ajuda para tratar disso, a ler os recursos que eu achar que possam ser favoráveis. Se a dor pode persistir e aparecer de novo se eu não der atenção, que isso já é um entendimento para nós, porque quantas vezes a gente deixa de dar atenção e a dor só muda de lugar. Sai daqui, vem para cá. Aí a tendinite aparece. Caramba, só vai mudando de lugar. E a gente, às vezes, não percebe essa mudança de lugar. A gente acha que é uma coisa nova. Não, só está despontando de uma forma nova. Mas a dor da alma é a mesma coisa também. A dor da alma só vai localizando de outra forma. Da depressão, a gente sai para a tristeza e a gente vai só mudando de posição. Mas os cuidados que se requer uma situação que a gente vive continuam sendo os mesmos. Então, não postergue, não vamos mudar isso para depois, não vamos adiar. Tinha uma moça que vinha aqui no GA, ela não está mais aqui, ela dizia assim, não, isso eu não quero lidar, isso vai ser para a próxima vida. Não, isso aqui é na outra vida. Aí eu, caramba, você já está fazendo as malas, porque as malas vão ficar cheias. Como é que você vai conseguir arrastar isso? Fica parecendo aquela pessoa com aquela bola de ferro.
Porque são as malas que você vai jogando. Isso aqui eu não estou com vontade, não lido agora, isso também não, isso também não. E quando a gente vê, nós estamos nesse processo de sermos procrastinadores. E é difícil, né? Às vezes eu atendo jovens e o jovem apresenta muito isso, né? Faz tudo no último segundo, né? Olha o pai fazendo com a cabeça. Né? O jovem, no último segundo, ele sempre acredita que ele vai poder realizar em 2 minutos, aí ele descobre que não, né? Mas ele só descobre isso vivendo isso. Mas a gente vai ser jovem quanto tempo? Jovem nesse aspecto de não usarmos a consciência para entendermos que procrastinar gera problema, dá nota baixa, né? Gera multa porque sai correndo, gera consequências procrastinar. Então, não vamos procrastinar, né? Uma outra forma da gente estar lidando também com as nossas questões é a gente aceitar o mecanismo da dor, pois ela tem uma função no estágio em que nos encontramos. O desafio tem sua função. E, às vezes, a gente vive, mas não aceita. A gente não aceita. A gente fica chateado com Deus, porque a gente acha que a gente não merece. O que houve com Deus? Ele mandou para o endereço errado, os espíritos não estão trabalhando direito, o GPS quebrou. A gente está sempre tentando fazer, às vezes, esse desvio de não entender que o desafio é o porquê a gente veio. Nós reencarnamos para sermos desafiados. E não apenas para sermos felizes, né? A felicidade é um estado que nós vamos conquistar interno, baseado em tudo isso que a gente vai vivendo como desafios e amadurecendo como ser humano, né? Então, não se recuse a viver isso. Às vezes é interessante, eu vou atender alguém, a pessoa chega e fala assim, olha, eu me separei, a pessoa me deixou, mas eu disse para ele, eu não aceito isso. Não, eu não aceito, ele saiu, não pode fazer isso comigo, isso não é justo. Eu falo, ok, ele já fez. Aí a pessoa continua falando, não, porque você não tem nem noção, e eu nem me dei isso, ele falou aquilo. Sim, mas ele já fez. Aceita isso, já foi embora. Agora, como você vai lidar com isso, com essa perda? Né? Não, porque meu patrão mandou embora, ele não tinha esse direito, eu sou uma boa pessoa e eu faço o meu trabalho e não é justo, ele foi botar uma pessoa que ganha metade do que eu, sim, mas ele já fez. Não, mas eu não aceito, não. Aceitar é só a sua escolha, só hoje ou daqui a 1 ano, porque ele já fez. Aceite que o outro tem poder de mudança e que, às vezes, vai nos atingir profundamente. Então, agora, o trabalho não é mais aceitar, é como eu vou lidar com o que eu não estou gostando que aconteça. Então, aceitar é um processo que ajuda profundamente a gente começar o resultado bom daquela situação. Enquanto a gente não aceita, a gente pode ficar 10 anos só não aceitando. E onde que a gente fica aqui? Que lugar a gente fica quando não aceita? Vítima. Vítima. Não aceito o que o outro fez comigo. Sou vítima dele. E ele é o algoz. E aonde começa o processo obsessivo? Aí. Começa aí, dessa não aceitação. Eu não aceito o que ele fez, não foi justo, Deus não tomou providência, então eu vou tomar. A gente vê isso na reunião mediúnica toda semana. É repeteco. Repeteco não pejorativo, mas a gente vai vendo como essa experiência é para muitos. Eu não aceito o que fulano fez comigo, logo Deus não tomou providência, eu acho que ele nem deve existir. Question mark, a gente questiona, e então eu tenho que tomar providência. Então eu vou lá e vou ficar perturbando a paz dele, porque afinal ele perturbou a mim e ele tem que ter de volta o que eu tive. E aí começa esse processo. Precisa estar desencarnado para fazer isso? Não. Não. A gente pode sentir isso pelo ex, pelo patrão, a gente pode sentir isso pelo irmão, a gente pode sentir isso por qualquer pessoa, encarnados. E ficarmos nesse limbo. Será que tem uma palavra melhor? Limbo, né? Porque a gente fica ali paralisado
até o livro dos Espíritos vai chamar de fixação mental, que é a forma como o esclarecedor deve fazer o approach com o espírito, coisa e tal, mas nós vivemos isso encarnado, nós ficamos nesse limbo, paralisados nesse pensamento de eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, e sofrendo. Eu não aceito que eu nasci com um problema genético, eu não aceito que eu não tenho um braço, eu não aceito, qualquer que seja a situação. Eu não aceito que meus pais me abandonaram. Você tem 40 anos. Eu entendo que você não aceita, mas quando você vai superar isso? Você já tem 40. Você ainda continua terceirizando a miséria que você vive aos seus pais? Com 40. A gente pode viver isso na adolescência. Poxa, meus pais não me deram isso tudo que eu gostaria, mas não com 40. Com 30 já é muito. Porque hoje 30 é o antigo 40. 30 hoje... 30 sabe tudo hoje. Ave Maria. Adoro esse pessoal de 30. Aprendo demais com esse pessoal de 30. Porque esse pessoal de 30 é preparado. 30, 31, 32 já está dentro. Então, a gente tem que pensar isso, lembrar disso. Vamos aceitar o que aparece na nossa vida. Então, eu tenho uma atitude de aprendiz. Mas eu escolho, às vezes, o quê? Ser vítima. Eu dou espaço à vítima. Eu estou ali, eu venho aqui na palestra, eu estudo, ficou fora do foco aí minha vítima. Porque está muito vitimado. Eu botei um homem, porque mulher nunca é vítima. Para a verdade, eu acho que o universo pensa isso, porque na internet não tinha nenhuma vítima mulher, só homem. Só achei essa foto aí, ó. A cara de coitado, porque está esperando a gente em casa, né? Olha lá. Enquanto a gente está tomando happy hour com as amigas, nem entende isso, não sei o que acontece com os homens. Não consegue entender que a mulher tem direito ao happy hour, né? Aí fica assim, quando chega em casa, comi um sanduíche. Eu tomei uns drinks, tô ótima aqui. Então, vamos ter essa postura, essa atitude de aprendiz. Então, quando as situações vêm na nossa vida, eu não sou vítima. Vai buscar o que fazer. Seja criativo, Preencha o seu mundo, porque o meu está lotado, Nem sei mais o que eu faço com tanto mundo que eu botei aqui dentro. Então, é isso, estar vivo, Eu sou aprendiz da minha própria condição. Eu não preciso ser o melhor aprendiz do bairro, do planeta, sei lá, de Pampano Beach. Eu sou o melhor aprendiz que eu posso ser. Mas acione ele quando as situações dolorosas chegam. E não a vítima. A vítima é... Não posso falar aqui que está gravando. É muito chata. Quem aguenta? Hoje de manhã na aula, uma amiga estava dizendo isso. Nossa, ficar perto de uma vítima, ninguém aguenta, a pessoa só reclama, só fala, é horrível. É verdade. É um estado que, depois de um tempo, todo mundo até fala, olha, eu entendi, sua dor foi enorme, coisa e tal, mas, por favor, já está na hora de superação. Está aqui um cartãozinho, vai buscar uma ajuda, porque a gente não aguenta mais. O quê? Tem que ficar acolhendo? Depende do estado do espírito que a gente se encontra. Uma outra coisa muito importante nessa trajetória de aprendermos a promover a cura é buscarmos encontrar o significado, o aprendizado que a vida te oferece. Então, eu não vou passar porque eu mereço, porque aqui ninguém está sendo punido. Esse Deus já foi deletado e a gente só tem um Deus misericordioso. Nós estamos com Deus aqui a partir de Jesus. Essa apresentação fantástica que Jesus fez de um Deus que nos acolhe, que nos ama, que nos entende. É esse Deus aqui que nós estamos navegando em volta. Então, dentro dessa navegação, tudo que a gente vive tem um significado. Tudo que a gente é tocado como desafio é para a gente aprender alguma coisa.
Então, a gente deve buscar entender o que é que nós temos para aprender com aquilo. E não apenas passar assim, vai passar, vai passar. Mas o tempo não faz passar nada, gente. Faz a gente ficar velho. Os neurônios, talvez, pifam e a gente não lembra mais da dor, porque perde a memória. Aí pode ser que passe. Aí passa, né? Mas aí na outra vida, que a gente ganha uma caixinha nova e volta tudo outra vez. Então, o tempo não soluciona nada. O tempo só dá um tempo para você dar uma respirada, né? Se preparar para você buscar esse significado. Nós temos que entender o significado. O que a vida está nos ensinando? Está buscando dizer que a gente tem que aprender. Então, encontrarmos o significado de termos aquele filho problemático que exige tanto. Encontrarmos o significado de termos na família certas relações que exigem muito de nós. Né? O que eu tenho que aprender aqui? Às vezes, tudo que eu tenho que aprender é ter paciência, que é o que eu menos tenho. Né? Paciência de entender que o outro tem dificuldade. Né? Buscar entender que dentro do significado que tem para nós, cada um também está vivendo o seu desafio com o seu significado. Então, enquanto está aqui running para nós, está para o outro também. Então, cada um de nós aqui nesse momento está sendo tocado pelas suas próprias questões. Então, não tem como a gente olhar para o outro e pensar, eu sinto e esqueço que o outro está vivendo o momento dele. Então, encontrar o seu significado é muito importante. Às vezes, a gente acha que o outro sabe o significado. E não é verdade. O outro pode ter uma ideia dentro da experiência dele, pode ter um guess, pode ter uma intuição através dos espíritos. Ele pode ter a experiência, mas o outro não conhece o seu significado. Ele está mal e mal buscando o dele. Então, vamos confiar nesta fagulha divina que a gente sabe que foi criado para iluminar e vamos fazer com que isso venha à tona quando a gente vai buscar o que a vida está tentando que a gente aprenda, ao invés de estacionar reclamando. Porque aqui é um lugar que a gente pode parar por muito tempo. Em vez de buscar o significado, nossa, ficou olhando para o lado, eu vi, viu? Olhando assim, para dizer para o marido, tá vendo? É o que você faz. Esse marido é um coitado. Ele é um santo. Fala, faz com ele, não. Então, estacionar na reclamação faz que a gente fique o quê? Paralisado. Paralisado, só vivendo aquela coisa chata do outro reclamando. Então, ao invés de reclamar, vamos tentar entender o significado. Ponto. Enquanto não descobrir, continua tentando. Mas e se for difícil? O challenge é maior. O quê? Vamos tentar sempre estar buscando, porque quando a gente entende o significado, a gente é mais eficaz no que a gente tem que fazer. Quando a gente é mais eficaz, a coisa para, porque a gente já aprendeu. Eu me lembro num episódio que, conversando com uma pessoa, ela estava vivendo uma crise assim, ela era advogada, trabalhava numa empresa, e a pessoa que era a boss dela nunca reconhecia ela. Então, reconhecia o valor de todo mundo, mas nunca elogiava ela. Tudo que ela fazia não acontecia, e ela decidiu começar a buscar emprego. Então, ela tinha um currículo qualificado, mas ela falou, olha, eu não sei o que acontece. Eu mando o currículo para todo mundo e ninguém nem me chama para entrevista, tem alguma coisa errada. Né? E assim, meu Deus, isso aqui é uma consulta espiritual, um atendimento fraterno, o que é isso? Né? Eu fiquei pensando, eu também não sei, só que tem uma coisa, se ninguém responde ao teu currículo e você é qualificada, tem alguma coisa para você aprender aí com essa boss que você ainda não aprendeu. Então, você não consegue sair daí até aprender. Então, se você quer sair daí, aprenda. Ache o significado e quando você encontrar, atue sobre ele e se você aprender, alguém te chama. E passou um tempo, foi assim que aconteceu. Ela teve um olhar de perceber o quê? O espelhamento que ela tinha em relação à boss. Ela era tão boss como a boss, só que a boss podia ser boss e ela queria ser boss, mas não podia ser boss. E aí que o bicho pegava. E aí, quando ela começou a entender o que era hierarquia, que ela estava submetida a uma certa coisa, que ela não podia controlar a situação, que ela tinha que entrar em alguns estados de resiliência, aí a vida promoveu para ela uma possibilidade, ela ganhou uma bandeira de um como chama, que vende chocolate, eu esqueci,
no Brasil, da Copenhagen, e ela foi ser boss. Deixou de ser advogada, foi ser dona de uma Copenhagen e foi ser boss. E aí, depois discutindo nesse momento que ela se transformou em boss, eu falei para ela, olha que interessante, a vida te colocou uma boss para te ensinar como não ser boss, e sim como ser uma boa boss. Você lá aprendeu e agora você pode ter seu próprio business. Olha que interessante, quando a gente encontra o significado. E naquele momento, tudo que parecia para ela era um sofrimento e uma falta de reconhecimento da vida a ela tentar se mover e a pessoa não reconhecê-la. E, na verdade, nada mais era do que um processo de aprendizado que ela estava ganhando através daquela pessoa que ela estava convivendo. Fantástico, né? E isso, vocês devem ter várias histórias parecidas que vocês possam lembrar e conectar com isso como exemplo na vida de vocês. A outra forma é, quando encontrar o significado, coloque ele em prática. É exatamente o que eu disse. Uma nova atitude a fim de neutralizar essa fonte geradora. Coloquei em prática, aprendi o que tinha, até logo, o desafio vai embora. Você nem percebe. Quando você fala, nossa, acabou, não estou nem mais sentindo. Ele que me pegava no meu pé já nem pega mais. Passou. Assim, é como se houvesse um desfecho de neutralização, porque não há mais necessidade daquele desafio, você já aprendeu. Então não fuja. Vamos ficar ali. Foque na responsabilidade que lhe cabe para promover a sua cura. O outro pode ter a sua parcela, mas que só a ele pertence. Né? Porque a gente, às vezes, pode ficar patinando que o que a gente está vivendo é proveniente da atitude que o outro tomou na nossa vida e é por isso que gerou sofrimento. E pode até ser que uma parte pertença a outra pessoa, e está tudo bem, mas fica focado no que pertence a você. É o que eu sempre digo quando alguém vem me dizer que está vivendo um problema que o outro causou. Eu disse, está tudo bem, o que o outro causou, ele vai ter que resolver. E eu e você aqui não podemos fazer nada. Podemos orar, mas não podemos fazer mais. Mas começa a trabalhar a sua parte. O crescimento que você vai ter em relação à responsabilidade que você deve assumir em relação àquilo que é teu, que te pertence. Encontra a tua parte. E, às vezes, a nossa parte fica camuflada porque o que o outro fez ressalta muito. Né? O que o outro fez é tão grande que a minha fica... a minha fichinha perto do que o outro aprontou. E aí a gente fica em cima do que o outro aprontou. E isso não é a realidade, que o que pertence ao outro é do outro. E a gente deve buscar responder por aquilo que nos pertence. E a gente não deve o quê? Terceirizar essa responsabilidade. Vamos assumir o que é nosso. E também não precisa pegar o que é de ninguém, por favor, porque já temos o suficiente. Né? Que às vezes a gente quer carregar a culpa do outro. Não, deixa o outro ficar com a culpa dele lá. Tudo isso é transitório, o espírito vai sair dessa, não esquenta a cabeça. Né? Então, Emmanuel vai dizer algo bem interessante. Ele diz, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Valoriza. Valoriza. Quantos de nós podemos olhar para trás e ver como certas coisas que a gente passou que foram tão difíceis, eu digo por experiência própria, raízes tão difíceis que foram colocadas na nossa vida, mas que foram a nossa salvação num formato espírita. Salvação no sentido é o que nos impediu de cometer outros erros, ou é o que nos iluminou para fazer alguns acertos. Então, vamos valorizar o que a vida vai nos oferecendo como desafio. Valorizar como um presente de Deus. E lembrar que Ele não vai fazer com que a gente tenha que carregar nada além da nossa capacidade. Eu posso chamar de difícil, eu posso estar com preguiça, mas eu tenho skills, potenciais internos, que se eu acioná-los, eu consigo resolver. Porque Deus não vai dar um fardo para a gente falir. A gente não tem lá um pessoal que trabalha no planejamento que fica, vamos ver se ela vai se dar mal. Não existe. Isso é fantasia. Eles só criam situações e colaboram no nosso planejamento para que a gente possa ser bem-sucedido. Não é para a gente se dar mal.
Então, a gente tem que sempre lembrar que a capacidade existe. Eu posso não estar com vontade de fazer, mas a capacidade existe. Então, vamos valorizar isso, né? E não nos revoltar, porque às vezes a gente fica também nesse lugar. Eu fico revoltado com tudo, com todos, com qualquer coisa, desconto em todo mundo. Isso não me leva a lugar nenhum, eu fico só patinando. Né? Patinando, literalmente, assim, aquele hard rock lá, aquele Times Square lá, patinando. Só patinar, é lindo patinar, mas você vai para lá, vai para cá e não vai para lugar nenhum. Você vai para algum lugar, você fica girando aquele negócio, cai no chão, né? O gelo cansa, sei lá, uma hora o patinho derrete, mas você não vai para lugar nenhum, porque é um cercadinho que você fica ali que nem aquele cavalinho treinando. Então, revoltar não é a questão. E a cura, ela traz o que para a gente? Que a gente amadureça, né? Pois amadurecer é o propósito dos desafios do espírito. O propósito, apesar de amadurecer ser doloroso, como está no cartazinho, mas amadurecer é todo o propósito que a gente deve estar sempre buscando. Não na idade, que alguns de nós aqui já está madurão, né? Eu mesmo estou incluída, estou madura. A gente está resistindo, né? Meu marido ainda falou assim, ixi, deu enchente em Lauderdale ontem, não sei o quê, a gente mora perto da praia, ele falou, mas tudo bem, 20 anos a gente já vai estar morto. Eu falei, você? Eu não estou planejando que 20 anos, né? Que ele quis dizer, não, porque se a maré subir, né, em 20 anos a gente está morto. Eu falei, eu não vou, não. Só se for você. Mas vou ter que te enterrar. Então, amadurecer é nosso propósito. Então, só para que a gente possa relembrar, a cura pela dor, vamos dizer, a cura por entendermos os desafios é acolhê-los, dar atenção e cuidados a eles, aceitando o aprendizado como uma atitude de aprendiz, encontre o seu significado para que a gente dê propósito àquilo que a gente está passando, coloque em prática uma nova atitude depois, porque às vezes a gente sabe o significado, mas e agora? Não muda nada. Se eu não mudar nada, fica tudo como sempre foi. Eu não posso esperar, refraseando, não sei nem quem disse isso, mas eu não posso esperar um resultado diferente se eu fizer sempre a mesma coisa. Que jeito? Né? Assumindo sua responsabilidade e valorizando e amadurecendo o espírito. Esse é o nosso propósito. Não perdemos o foco de nos acolher e entender que a nossa trajetória espiritual necessita de atitude. Gente, muita paz para vocês, uma semana maravilhosa. Muito obrigada.